Quando a gente olha o atual cenário da indústria brasileira, a gente observa, sem sombra de dúvidas, alguns dados bem preocupantes sobre a indústria nacional, principalmente informações obtidas através do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na sua pesquisa industrial, que tem periodicidade mensal. Os dados do IBGE mostram que, infelizmente, a indústria de transformação nacional como um todo, ela vem caindo em torno de 10% em relação, por exemplo, ao mesmo período do ano anterior, ou seja, setembro de 2014 em relação agora a setembro de 2015. Esses dados indicam que o cenário da indústria brasileira ela vem se configurando com uma recessão, uma contração muito forte no volume produzido desse importante setor brasileiro, principalmente puxado pelos segmentos mais sensíveis ao crédito e, consequentemente, também mais sensíveis à política de juros altos. No caso nacional e até mesmo paranaense, destaca-se o baixíssimo desempenho da indústria automotiva e também que envolve carros de passeio e, sem sombra de dúvidas, caminhões, máquinas e equipamentos. Então, esse segmento que a gente vem observando que está bem delicado nessa situação. Esse cenário de recessão, isso justifica por alguns pontos. Ele, claro, a economia assim, ela é muito complexa e é difícil você determinar exatamente todos os fatores que fazem a economia vivenciar esse quadro tão ruim da indústria nacional. Mas eu gostaria de destacar pelo menos 3. O primeiro deles é que nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, a gente viu a indústria brasileira a nível internacional perdendo competitividade externa, principalmente pelo aumento de custo de produção. Então a indústria brasileira ela teve dificuldade de avançar em produtividade e ao mesmo tempo aumentou o seu custo de produção, seja custo através de mão de obra, seja folha de pagamento, ou seja custo também através de energia elétrica, combustível, insumos assim, que subiram muito na indústria nacional. Um segundo fator que os economistas destacam com relação à situação que o Brasil está vivendo é que a nossa indústria ela se voltou muito, devido à baixa competitividade externa, se voltou muito ao mercado doméstico, ou seja, muito ao mercado nacional e, logicamente, ao consumo das famílias, ou também, às vezes, contratos de governo. Como essas indústrias elas estão muito sensíveis à dinâmica hoje desfavorável do crescimento do mercado doméstico, sem sombra de dúvidas, você vê o setor industrial brasileiro acompanhando a queda no consumo, principalmente do consumo em massa. Então, por exemplo, a indústria brasileira não está indo bem, o comércio varejista também sente dificuldade nos seus pontos de venda e esse é um processo em cadeia, ou seja, um processo que faz com que o nosso setor secundário, ou seja, o setor da indústria de transformação, sofra bastante com essa falta de dinamismo do mercado doméstico. E o terceiro ponto, que é um ponto relevante para a questão industrial e consequentemente para os desafios da indústria nacional, ela refere-se à questão do financiamento. Por exemplo, a indústria brasileira, e você vê, por exemplo, de caminhões, por exemplo, a indústria automobilística, ela é muito sensível ao crédito ou financiamentos via BNDES. E esses setores, na verdade, de financiamento, eles cortaram o crédito. Então, você vê o BNDES sem recurso para financiamento, você vê os bancos muito mais pessimistas em relação à concessão de crédito. Então, toda essa dificuldade do mercado financeiro, mercado de crédito em especial, na economia brasileira, vem contribuindo para esse período de recessão. De uma maneira geral, isso afeta a vida dos brasileiros, sem sombra de dúvidas, no aspecto econômico-social que é o mercado de trabalho. A economia mais fraca, com menos capacidade de produção e dificuldade de expansão de mercado, faz com que o nível de renda desse setor industrial ele venha caindo e a gente vem observando isso e infelizmente
junto com essa queda no nível de renda, o aumento do desemprego desse segmento. Então, né, a destruição de postos de trabalho desse importante setor, ele está se tornando, infelizmente, corriqueira aí no noticiário econômico, ou seja, na nossa análise, né? Então, o impacto maior, sem sombra de dúvidas, é no nosso mercado de trabalho. O que a indústria brasileira ela pode fazer ou reagir para minimizar um pouco essa situação atual de dificuldades econômicas sem sombra de dúvidas, buscar um novo nicho de mercado, né? E quando a gente olha o cenário macroeconômico atual, esse novo nicho de mercado ele está sendo muito propício por esse câmbio mais próximo de 4, né? 3,8, R$4 o dólar norte-americano, que é um câmbio que estimula muito a nossa capacidade de exportar, ou seja, de você produzir aqui no território nacional, né? E vender para o mercado internacional, ou seja, para o mercado externo. Então a indústria brasileira, e você observa já a indústria voltada para o setor do agronegócio, ela vem sofrendo menos, porque é uma indústria muito, muito focada no cenário internacional, ou seja, na dinâmica do mercado internacional. Então, os industriais eles têm que abrir esses novos mercados e não ficar tão focado, como a gente falou, né, no mercado doméstico, visto que a gente está vendo essa dificuldade. Um outro ponto, sim, que os empresários podem fazer, o que o setor pode, sem sombra de dúvidas, vem fazendo, é reduzir custo de produção, despesas operacionais, evitar grandes endividamentos, segurar investimentos muito agressivos e, com isso, né, sem sombra de dúvidas, né, tentar enxugar mais ainda a sua empresa, ou seja, trabalhar num ponto de eficiência melhor. E por último, eu gostaria de destacar algumas perspectivas desse segmento. É que 2016, tudo indica assim, que o setor ainda vai continuar com dificuldades, em virtude dessa política de juros altos e da retração do mercado doméstico. Mas né, se a gente conseguir uma mudança um pouco do cenário nacional, estou falando no sentido de ajustes orçamentários, uma estabilidade maior política, 2017 pode ser que a gente comece a observar já uma boa recuperação do setor industrial brasileiro, mas com essa estratégia que a gente comentou, sem sombra de dúvidas. É aguardar para ver, né, e torcer para que o setor industrial brasileiro volte a ser um setor importante na indústria nacional, ou seja, na composição do PIB nacional e, sem sombra de dúvidas, na geração de emprego.